Luiz Carlos, do Centro, também pergunta qual a influência, agora eu não sei se o nome está de Antônio Gramsci, é Gramsci? Gramsci, nos partidos comunistas. Antônio Gramsci, ele foi o fundador do Partido Comunista Italiano. E era talvez o melhor cérebro que tinha naquilo. E ele já na década de 30, ele tinha a ideia de que aquele método insurrecional e violento usado na Revolução na Rússia não ia funcionar na Europa Ocidental. E de que na Europa Ocidental, nos países mais desenvolvidos, a revolução tinha que ser feita por dentro. Isso é, você ocupa o Estado por meios constitucionais, meios legais, e daí você vai de lá de dentro bagunçando a coisa. Mas antes mesmo de tomar o Estado, você precisa tomar os órgãos de cultura, as escolas, jornais, etc, etc, para que antes de você anunciar que vai implantar um regime socialista, todo mundo já seja socialista sem nem saber o nome, tá certo? E ele cria então essa estratégia do que ele chama de revolução cultural, que precede a revolução política. Nós podemos dizer que no Brasil, a revolução cultural, isso é a inoculação de um vocabulário socialista, de valores socialistas, símbolos socialistas, em toda a cultura, já estava pronta e já estava vencedora há mais de 10 anos atrás, tá certo? Então todo mundo vai aceitando isso. A ideia do Gramsci era que todo mundo aceitasse isso como uma coisa tão natural, que ele diz que a autoridade do Partido Comunista, do partido que conduzisse o processo, ele diz, seria onipresente e invisível como um decreto divino, que você obedece sem nem saber o que está acontecendo, obedecendo. Isso é a expressão do Gramsci. E em muita coisa você vê que isso já está acontecendo no Brasil. O Gramsci é o teórico mais importante do comunismo, né, depois de Lenin, Stalin, etc. Né? E no Brasil é tremendamente influente. É talvez o autor mais citado em teses universitárias no Brasil. A Universidade Brasileira se transformou num templo devotado ao culto de Antônio Gramsci. Só se ensina, tudo que se ensina é baseado no Antônio Gramsci. Agora, o pai e a mãe que tem o filho na universidade nem sabem disso. E o filho que está lá na universidade recebendo tudo isso, ele não sabe que isso é pregação política. Isso para ele é a natureza das coisas, é o conteúdo da matéria que está sendo ensinado. Se não há alternativa, se não existe confronto, você não fica sabendo exatamente onde você está. Você vê, um time de futebol, o que seria um time de futebol que entra no campo sem ter outro time do outro lado? O que ele vai fazer lá? Eu digo, olha, vocês estão mais ou menos assim, não sabem nem o que estão fazendo no campo. Eles têm que ter a confrontação. Tá certo? Não essa falsa confrontação, como disse o Edward, da esquerda com a esquerda mesmo. Não, tem que ser total, tem que haver total, para que o pessoal de esquerda coloque as suas posições, o pessoal, e todas as faixas de esquerda e todas de direita tem que estar presente, o pessoal tem que conhecer tudo. Por quê? Porque isso aí ninguém é o dono da verdade. Já dizia São Tomás de Aquino, na verdade é filha do tempo. Quer dizer, precisa ter muita gente, né? Ou a Bíblia disse, quando você tem mais conselheiros é melhor para você. Porque você ouve todos e depois você tira a sua conclusão. Aqui, o telespectador, o leitor do jornal está sendo privado desta oportunidade. Então, a Juarez do Bom Retiro, recentemente o ministro Tarso Genro fez um acordo com Cuba para utilizar o método de alfabetização infantil e juvenil usado em Cuba. Será que nossos professores não são capacitados para ensinar nossas crianças? Isso é preciso? Não só os nossos professores podem estar, mas o seu Tarso Genro não está capacitado nem para ser diretor de uma escola primária. Tá certo? Eu duvido que esse sujeito entenda alguma coisa de educação, de filosofia de educação, etc, etc. Não tem qualificação para isso, está lá só para fazer politicário esquerdista. E esse negócio de trazer técnico cubano e se inspirar em Cuba, isso é uma pouca vergonha. Porque o pessoal, não, mas Cuba tem o mais baixo nível de analfabetismo da América Latina. Digo, já tinha nos anos 50, muito antes da Revolução. Cuba sempre foi um país de gente culta. Vocês lembram, está no livro do Carlos Alberto Montaner, Viagem ao Coração de Cuba, que é uma história de Cuba no século XX. Você vai ver que nos anos 50, o nível de instrução em Cuba já era altíssimo. Tá certo? Então, o que a Revolução acrescentou? Não acrescentou absolutamente nada. Tá certo? Ademais, na Revolução, na educação cubana, metade dela é só manipulação, é só pregação revolucionária. Tá certo? E outras coisas, as famosas glórias da medicina cubana, o negócio da barbatana de tubarão, tudo isso é uma palhaçada. A medicina cubana é uma das piores do mundo. E
O pessoal está enganando vocês, pô. Isso aí é tudo marketing de Cuba. Aliás, Por que tem que fazer esse marketing? Por quê? Porque Cuba está falida. Então tem que recolher dinheiro para Cuba. Então o que faz? O Brasil foi lá, o Lula foi lá e já deixou 400 milhões de dólares lá de presente. Ah, mas não basta. Então precisamos fazer um convênio aqui para o brasileiro soltar mais dinheiro lá para Cuba. Tá certo? E precisa também fazer turismo para Cuba. O senhor Lula durante muito tempo ficou de agente do turismo. Né? Vamos promover viagens para Cuba. Por que tem que ajudar Cuba se Cuba tem um regime maravilhoso que resolveu todos os seus problemas econômicos? Cuba vive da caridade pública, inclusive das suas vítimas. Por quê? 1/6 da população cubana fugiu para Miami, chegou em Miami, abriu uma lojinha disso, abriu não sei o quê, ficou todo mundo rico. E agora eles mandam anualmente milhões de dólares para os seus parentes em Cuba. Então, é um regime falido que vive da caridade das suas próprias vítimas. Quer dizer, pessoas que saíram de lá corridas, saíram numa balsa, pendurando um pneu, tá certo? Morrendo de fome, e que se fizeram depois por trabalho e esforço em Miami, hoje sustentam Cuba. E ainda vem esse safado mentiroso Fidel Castro dizer, não, nós temos um regime maravilhoso, aqui resolvemos todos os problemas. Você não resolveu problema nenhum, você só arrumou o problema, tá certo? E você vive da piedade das suas próprias vítimas e dos seus inimigos. Por exemplo, o bloqueio econômico americano. Sabe o que é o bloqueio econômico americano? Quer dizer que não pode sair dinheiro de lá para os Estados Unidos, mas entrar pode. O bloqueio é um grande negócio para ele. Ainda fica fazendo, não, nós estamos mal aqui porque não podemos comerciar com os Estados Unidos. Você não pode comerciar, você só pode receber ajuda. Você só entra dinheiro, não sai. E ainda vem reclamar? Mas que sem vergonhice, pô. Aliás, a respeito da medicina cubana, eu convido o telespectador a entrar no Mídia Sem Máscara. Lá tem uma palavrinha escrito Cuba, ele pode clicar e tem todas as notícias do Mídia Sem Máscara sobre Cuba. E lá nós temos fotos mostrando o interior de hospitais e sanatórios cubanos que estão num nível de degradação que, olha, eu acho que nem o hospital público brasileiro de pior qualidade teria coragem de sustentar. Quer dizer, é sujeira para todo lado, pessoas jogadas no chão, mas numa sujeira que no Brasil nunca se viu. E também nós temos lá falando também várias fotos de Havana, mostrando como é que é a vida em Havana, fora daqueles pequenos bairros que são sustentados para turista. Quer dizer, como é que é a vida dentro de Cuba? Como é que vive um cubano médio? Então lá o leitor vai poder ver com os próprios olhos como é que está a situação. Para o Gramsci, a revolução não é uma revolução armada, é uma revolução cultural. E essa revolução tem que ser coordenada por aqueles que estão, por assim dizer, à frente do processo de tomada do poder, os intelectuais orgânicos. Então, os intelectuais orgânicos formam um outro grupo, chamado partido político, para que haja politicamente. Os intelectuais orgânicos também formam os meios de comunicação e aqueles que vão ter a chamada opinião pública na mão. E os intelectuais orgânicos também formam a classe universitária, para que ela, entre aspas, esclarecida, possa cada vez mais introjetar e formatar a hegemonia cultural, num nível mais alto do que os dos meios de comunicação. Você tem ação política, ação social e ação intelectual coordenadas por um mesmo grupo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, na sociedade, é como se você tivesse uma pirâmide dividida em classes. O Marx dividiu em 2 andares. O Gramsci fez uma divisão bem maior. Ele foi colocando o indivíduo e também o que ele chamou de superestruturas, por assim dizer, impositivas. A saber, família, escola, igreja, sindicatos, partidos políticos, Estado e economia. E a revolução e a hegemonia não podem tomar de uma hora para outra a economia para modificar os meios de produção, como quis o Marx.
A mudança não tem que vir de cima para baixo, diz o Gramsci, mas de baixo para cima. Você tem que primeiro destruir a família, depois destruir a verdadeira educação, depois destruir a igreja, depois destruir os sindicatos, a não ser o seu próprio, destruir os partidos políticos, a não ser o seu próprio, para que aí você tome o Estado. E tomando o Estado, você paulatinamente acabe com a oposição. E acabando com a oposição, você conquiste hegemonicamente a sociedade inteira. Destruir, você fala aniquilar? Aniquilar. É a própria família? A própria família. Porque a família, segundo o Gramsci, é uma estrutura moral burguesa. A moral cristã, que é a base da família, na civilização ocidental, para o Gramsci é uma moral burguesa. É uma superestrutura dividida mais em blocos, quer dizer. Tu diz de uma para outra, uma superestrutura impositiva. Quaderno de Descartes de volume 5. Pô, ainda lembro disso aí, hein? Deixa eu ver. Também os caras... Não vem ao caso. Tá claro esse negócio ou não? Aonde que começa a coisa? De novo, na cultura. Você precisa dar os livros certos para que as pessoas não pensem diferente disso. Então vocês não vão conhecer Platão, não vão conhecer Aristóteles, não vão conhecer Eric Ferglin, não vão conhecer Léo Strauss, não, vocês vão ler o Foucault. E é a única coisa que vocês vão ler na vida. Absolutamente. Totalmente, integralmente. Toda estratégia hegemônica, segundo Gramsci, é nada mais nada menos do que manipulação. Ganha quem tiver maior poder de manipulação. Está claro isso? E chega um momento que a hegemonia é tão forte que ela domina também os meios de, por assim dizer, produção. E aí é o momento em que você compra uma outra estrutura paramilitar para fazer frente à estrutura militar oficial da superestrutura, que é o Estado. Exemplo, FARC. Exemplo, PCC. Entenderam? Caiu a ficha agora? O que está acontecendo? Ele conta os meios de... Os meios de produção. E conquistando os meios de produção, ele conquista também os meios de garantir a sua eficácia. O que garante a eficácia? Bom, se a cultura não der certo, a gente tem a força do nosso lado. Não vai pelo título, vai pela porrada. Então esse professor não é mais um pensamento em grupo, é pensamento uma parte, um pedaço da população. Né? Sem dúvida. Alguns querendo dominar, então o comunismo já era. Já era. O Gramsci reconhece isso várias vezes. Não existe comunismo. Só existe socialismo. Só que o socialismo não é uma divisão econômica, é uma divisão política. Mas ele estaria voltando mais para aqui, então. Não, pelo contrário. O Gramsci sabe que só tem uma saída. Que o Estado mantenha esse sistema de pé. Ele não quer destruir o Estado. Ele não quer chegar ao comunismo. Ele quer chegar ao socialismo científico. Só que por uma outra via, que é, vamos dizer, baseada na mesma estrutura marxista, mas dela diverge porque os meios são diferentes. Não a força pela força, não o imposto de renda pelo imposto de renda, mas a cultura. Você modifica primeiro a consciência do ser humano. E depois de modificar a consciência do ser humano, você obtém integralmente o poder sobre ele. Só uma coisa antes de falar, desculpa, que eu me esqueci, senão eu vou me esquecer. Como é que o Gramsci chama a mim e a vocês? Isto é, os cobaias desse processo. Idiotas úteis. Nós somos, eu e vocês, para o Gramsci, nós todos aqui somos os idiotas úteis. Porque nós somos cobaias dessa estratégia revolucionária e hegemônica. Nós estamos integralmente alienados. E não estamos percebendo isso. Foi, o próprio. Ele mesmo. Vocês entenderam? O Gramsci é o gênio do mal. Tá claro? É isso.
que é a circular do silêncio na obra do Gramsci? É o meio mais eficaz de calar a boca daqueles que são opostos à hegemonia cultural. Exemplo, tudo que você está falando é uma besteira ou uma conspiração. Entendeu? Entenderam? Oi? Um exemplo real. Putz, são tantos, vamos pegar um. Vou te dar um exemplo que é bem chocante, né? Vai desagradar talvez pessoas aqui na sala, mas eu vou falar igual. Hoje existe uma campanha pela liberação das drogas em andamento. Só que essa questão tomou um corpo na opinião pública no seguinte sentido: você é ou contra ou a favor do comércio de drogas porque você acredita que usar drogas é ou um direito ou um estado de alienação. Não é assim que a questão é colocada na opinião pública? Só que tem um aspecto que ninguém falou ainda, que é o seguinte: quem é que vai dominar a produção de drogas e o comércio de drogas no Brasil, caso seja liberado? E aqui a gente chega num monopólio, e esse monopólio chama-se FARC. Entendeu? Então, para que esse direito, entre aspas, vingue, nós aceitaremos que existe um monopólio econômico que domina todos os meios de produção disponíveis a esse respeito. Alguém falou isso em alguma porra de um jornal, tipo Folha de São Paulo ou Estadão? Não. Por que não falou? Porque se falar, amanhece morto. Vocês entenderam isso agora ou não? Estão gravando isso? Não tem problema, pode gravar, porque não tem medo de morrer. Pode gravar. Bom, claro. Ou não? Então está aqui um exemplo. Você está entendendo? Tem outros vários exemplos que eu poderia dar. Agora... O processo inicialmente seria morto pelo fato de estar declarando uma coisa que é evidente, mas que é proibida de ser dita. Por que é proibida de ser dita? Porque, de fato, aqueles que estão diretamente interessados na liberação de drogas não estão interessados em reconhecer um maldito direito. Eles estão interessados em obter grana com isso. Só que, para isso, eles precisam de um meio cultural. Qual o meio cultural? Dizer que usar drogas é um direito. E fazer aqueles que usam se tornarem ainda mais dependentes disso. E, portanto, comprarem este produto. Comprar esse produto de quem? Deles. Torná-los mais ricos. Entenderam como é que são as coisas no mundo? Ah, certamente. Certamente. Para eles, são. Em uma ou outra medida, para eles, nós sempre seremos idiotas úteis. A não ser que algum de nós esteja lá no grupo. Estão entendendo? Muito bem, vamos chega de falar de Gramsci, é muito realismo cruel o nosso gosto, não é brincadeira.